Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Mário Teixeira. É um prazer estar com vocês aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada. E nós estamos começando aqui um curso online de introdução à teologia. Você que quiser participar deste curso, você que estiver assistindo esse vídeo nas redes sociais, essa aula ela é 100% gratuita. Se você quiser se inscrever e participar deste curso, você participa gratuito. Agora, se você quiser o certificado deste curso, nós temos aí um valor para imprimir o certificado. Você também pode optar em receber o certificado pelo seu e-mail. Então, vai aparecer aí nessa primeira aula aí os meus contatos. Se você quiser o valor de ajuda de R$ 10. Você pode ajudar esse ministério para que eu possa postar novas aulas. Então, eu estou vendo que a minha câmera, aqui eu estou usando a câmera do meu notebook, uma câmera que não é de alta definição, então nós temos um pouco de dificuldade, mas eu gostaria de passar para vocês a melhor forma de informação a respeito da Bíblia Sagrada. Então, nós hoje vamos começar nosso estudo de teologia. Nós vamos estudar teologia. Eu fiz aqui uma... Deixa eu colocar esse círculo para cima um pouquinho. Vou botar bem lá em cima para não atrapalhar a apresentação. Você vai poder participar comigo, que eu vou estar... Vocês estão vendo aí esse assunto é a respeito da teologia, que nós vamos estar estudando Deus e os seus atributos. Então aí está a informação da minha pessoa. Sou o pastor Mário Wellington Silva Teixeira, bacharel em teologia. O meu contato do WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, está aí o WhatsApp. Também meu contato de e-mail, ali mario.wellington75@gmail.com é o meu e-mail. Você pode, se querer o certificado desse curso por e-mail, você pode entrar em contato. Eu vou estar enviando por intermédio desse e-mail para você. E também eu quero convidar vocês a assistir os nossos vídeos pelo YouTube e pelo Facebook. Você pode assistir lá, vai ser postado lá no YouTube e vai ser postado também no Facebook para você acompanhar. Essa aula hoje, quando eu falo desse curso, ele é 100% gratuito. Tudo aqui, toda a informação que nós vamos passar para você é 100% gratuito. Se você optar em querer o certificado, aí você pode pagar uma taxa de R$ 10. Essa taxa de R$ 10 literalmente porque nós temos o custo para poder fazer, imprimir o certificado e tal. Você vai pagar R$ 10 e mais, por exemplo, se você quiser o certificado enviado pelos correios, você vai pagar, além de R$ 10, mais a taxa de envio para a sua cidade. Então você vai pagar a taxa de envio, que você vai fazer aí o valor daqui do Rio de Janeiro para onde você está, em qualquer parte do Brasil. Então, isso é muito importante. Então nós vamos estudar a teologia. Introdução da
teologia. Isso é muito importante porque isso aqui é o começo da teologia. Você vai conhecer. Talvez alguém que está assistindo esse vídeo já conheça a teologia, já tenha feito seminário, alguns ainda não fizeram, mas pesquisam na internet. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar a respeito da teologia. Hoje nós vamos fazer uma introdução da teologia. Nós vamos falar poucas coisas porque essa matéria de teologia ela vai abranger muitas coisas importantes a respeito do nosso Deus, a respeito do Criador. Vamos lá subir um pouquinho aqui mais aqui o vídeo. No vídeo eu vou subir um pouquinho mais, porque estou vendo aqui que tem partes que é difícil de conseguir ver. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Veja que aí no slide está o seguinte. Estamos vivendo tempos de fome espiritual. Isso é uma realidade. Há uma fome para conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Nós temos uma sede muito grande de pessoas que queiram conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E essa fome, ela é importante, mas só que, infelizmente, é colocado muita comida estragada sobre a mesa que as pessoas não podem, porque se comerem, naturalmente vão passar mal. E o que tem sido ensinado literalmente pelas religiões, pelas igrejas, principalmente as neopentecostais, são coisas que muitas das vezes trazem para o meio cristão algo que nós chamamos de heresia. E isso tem se instalado, tem procurado se instalar no seio da igreja. Quando eu falo da igreja, é onde há uma reunião na presença de Jesus. Jesus disse que é onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele está presente. Ali está uma igreja. A igreja é um corpo e esse corpo faz parte de várias pessoas reunidas em prol ao objetivo de adorar e glorificar ao nome do nosso Deus. Então tem entrado muita heresia dentro das igrejas. E essas heresias são por quê? Pela falta de busca de conhecimento a respeito de Deus e a respeito da sua palavra. Então isso é muito importante, você conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Então, Deus levantou o projeto para um grande avivamento espiritual. Nós estamos aqui porque pregamos e a nossa pregação demonstra que nós não pregamos qualquer mensagem. Nós pregamos a mensagem viva, a mensagem real do Evangelho. Então, o que nós vamos ensinar nesse curso é o que a Bíblia ensina a respeito de Deus. É lógico, tem alguns pensamentos de teólogos, com certeza, mas nem sempre o pensamento do teólogo é aquele que está contido nas Escrituras Sagradas, porque o projeto de nós termos um verdadeiro avivamento, porque avivamento não é uma questão de barulho, avivamento não é pular no poder como nós, os pentecostais, costumam fazer. Avivamento é ter uma vida viva na presença de Deus, uma vida espiritual ativa na presença de Deus. E para isso precisamos buscar o conhecimento.
Não basta apenas termos talentos naturais ou compreensão das consequências das crises que o mundo atravessa. Então, isso é uma coisa importante. Nós não basta para nós sermos talentosos, porque talento não faz caráter. Talento não nos faz sermos especiais. Podemos ter fama por aquilo que nós temos de talento, mas estamos fazendo um montão de coisas que contrariam as verdades das Escrituras Sagradas. Lógico que nós compreendemos o que está acontecendo no mundo, no tempo que nós estamos vivendo, a crise que está se passando pelo mundo, crise financeira, crise de saúde, crise eclesiásticas até dentro das denominações e das igrejas, na religião. Então há muitas crises, mas o interessante não é apenas nós conhecermos esta crise, não é só conhecer a crise, nós precisamos exercer influência com o nosso testemunho, ensinando verdadeiramente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A palavra está nas nossas mãos. Você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos. E se você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos, você vai perceber o que é e o que não é verdade que é ensinado em muitos púlpitos, em muitos lugares aonde nós vamos. Então isso é muito importante. Então, isso é preciso. Você precisa procurar conhecer a Deus. É muito importante porque nos dará uma ampla visão a respeito da teologia. E quando se fala de teologia, tem um monte de gente que torce até o rosto, fala assim, eu não preciso estudar teologia, eu já tenho a Bíblia, já tenho a revelação, já tenho isso, já tenho aquilo, mas, meu irmão, você precisa entender que teologia não é uma matéria de falar de coisas humanas. A teologia ela vai nos ajudar a compreendermos um pouco mais sobre a pessoa de Deus e vai ajudar você a não tomar medidas heréticas naquilo que você ensina. Você vai aprender o que realmente Deus ele faz, o que Deus pensa e o que nós deveríamos saber e pensar a respeito de Deus. Porque falar de Deus é muito importante, mas o que você sabe e o que você pensa a respeito de Deus? Tem muita gente que pensa em Deus como um ser irado que está querendo destruir todo mundo, e na realidade a mensagem de Deus em trazer a sua revelação é nos mostrar que Ele quer que cada um de nós nos reconciliemos com Ele. Então, essa visão da teologia divina atrairá futuros líderes ao aprendizado e criará um ambiente mais espiritual na nossa igreja. Então nós precisamos de ter um ambiente mais espiritual, conhecendo verdadeiramente sobre a pessoa do Criador, do Deus Criador dos céus e da terra. Aprendizados errados, na realidade, geram muitos desastres e resistência à obra de Deus. O que está acontecendo no quadro atual em que estamos vivendo? Vamos dizer aqui no Brasil, nós não vamos contar com os outros países, com os Estados Unidos, com os países que têm perseguição à igreja cristã. Vamos falar do Brasil. Eu vou falar literalmente daqui da onde eu
vivo. Vou falar aqui do Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, muita gente deixou de frequentar a igreja. Por quê? Por causa de falsos ensinos. E os falsos ensinos têm trazido o quê? Escândalos. Têm trazido tem trazido o afastamento das pessoas a respeito da presença de Deus, por causa de falsos ensinos, como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade e etc., e muitas outras teologias. Então isso é muito importante, por quê? Porque se aprendermos errado, e tem muita gente aprendendo errado, e tem muita gente que até o professor ele ensina a coisa correta, mas ela distorce a verdade contida nas escrituras sagradas. E o objetivo de estudarmos a teologia não é distorcer a Bíblia, é mostrar o que realmente a Bíblia está falando a respeito de cada assunto. E nós vamos mostrar, neste curso da teologia, o que a Bíblia mostra a respeito do Deus que nós cremos pela fé. Somente o correto somente o correto de forma correta leva ao sucesso, da consequência e submissão ao Espírito Santo que rege a igreja. Então é muito importante que nós não vamos entender a respeito de Deus se não tivermos uma total submissão ao Espírito Santo, que é aquele que nos revela a respeito de Deus. Nós vamos buscar conhecimento, buscar literatura, buscar a Bíblia, mas sobre a orientação do Espírito Santo. Muito bem, vamos conhecer agora os 4 pilares da educação, principalmente na nossa área e muitas outras áreas, não só na teologia, mas em muitas áreas. Então nós temos 4 pilares importantes que eu quero que você anote isso aí na sua casa para você não ter nenhuma dúvida. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos aprender a conhecer. Por que aprender a conhecer? Por mais que você estude, que você pesquise, você tem que ter uma humildade de saber que você não sabe tudo. O teólogo não sabe tudo, o mestre em teologia não sabe tudo, o rabino não sabe tudo. Todos aqueles que são um QI grande dentro da igreja, eles não sabem tudo. Eles sempre vão aprender alguma coisa diferente a respeito da teologia. Então isso é muito importante. Nós precisamos ser competentes e compreensível. Temos que ser útil, atento, temos que memorizar o informe, o assunto de forma contextualizada com a realidade atual. Então, primeira coisa que você precisa entender, que você vai estudar, não para saber tudo, porque tudo ninguém sabe. Tem coisas que são reveláveis e tem coisas que não são reveláveis. Aquilo que não é revelável não cabe a nenhum de nós. Só cabe a nós aquilo que já foi revelado e aquilo que o Criador, o Deus dos céus e da terra, já nos revelou. Então precisamos ter humildade. Eu preciso ter a humildade de dizer para você que eu não sei tudo. Eu sei praticamente 1% do que deveria conhecer, porque não tenho condição de me informar mais. Mas mesmo se eu tivesse condição de me informar muito mais, por mais que eu teria informação, eu teria que ter a humildade de dizer e saber que não sei de muitas coisas. O pastor Antônio Gilberto, ele sempre dizia, o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, em suas palestras, que por mais que ele fosse
pesquisador e reconhecido pelas Assembleias de Deus como um pesquisador da área bíblica e teológica, ele não sabia de tudo. Tinha muitas coisas que ele ainda estava aprendendo, por mais que ele tivesse um alto conhecimento, uma alta informação, tivesse sempre em suas mãos um texto original. Então, nós precisamos entender, estamos começando hoje, você está começando a estudar agora, e por mais que você aprenda, você tem que ter humildade de dizer futuramente aos alunos que você vai ministrar uma palestra de que você não sabe tudo, que você precisa aprender cada dia mais a respeito de Deus. Vamos para o segundo. Segundo, aprender a fazer. Ser preparado para ministrar aulas. Então, para nós ministrar uma aula como essa aqui que eu estou fazendo aqui na tela do meu computador, eu preciso de um tempo, eu preciso preparar, eu preciso fazer um plano para poder você entender aquilo que eu estou falando. Então, isso é muito importante. Nós que estamos falando da teologia precisamos conhecer de forma prévia a matéria que nós vamos estar ministrando para você. E eu preciso ter um pouquinho, estimular que você faça de forma criativa, que você estude e crie alguma coisa dentro dessa matéria, porque você não vai ficar apenas com aquilo que eu estou explicando para você. Você vai pesquisar, você vai tirar dúvida. Por isso, lá no começo da aula tem o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá para o meu WhatsApp. Nós vamos estar te ajudando da melhor forma possível. Isso é importante, conhecer a matéria. Então as pessoas perguntam: pastor Mário, você conhece todas as matérias da teologia? Eu passei por todas elas, mas não sou um mestre em todas as matérias. Eu vou passar por elas de forma básica, daquilo que eu entendi de forma básica. Agora, se você quer entender de cada matéria de uma forma acadêmica, você vai ter que procurar uma pessoa que ela é preparada na área acadêmica naquela matéria. Aí você vai entender na área acadêmica. E esse curso que eu estou fazendo não é um curso de nível acadêmico, é um curso de nível básico para você entender a base da teologia. Então isso aqui é muito importante. Nós devemos preparar, nós que estamos dando a aula, eu que estou aqui transmitindo para você essa aula, é muito importante eu estar preparando você para uma tarefa determinada que Jesus determinou para nós sermos seus discípulos. Terceiro, nós precisamos aprender a viver juntos, a compartilhar. Então, aqui está escrito: estimule a descoberta mútua entre os alunos da palavra de Deus em forma de solidariedade, cooperativismo, promovendo autoconhecimento e autoestima entre os alunos. Na solidariedade da compreensão mútua, o objetivo do curso não é apenas ter conhecimento, mas ser cristão. Então isso aqui é muito importante. Nós estudarmos em conjunto, nós tirarmos dúvida em conjunto. Na matéria, nós não temos que falar aquilo que nós pensamos. Nós devemos falar aquilo que a matéria está nos revelando. Então, isso é muito importante. Cada aluno, cada pessoa. Por exemplo, você que está aí na sua casa, você pode sentar com os seus familiares, com o filho, com o irmão, com o pai, e procurar entender junto a matéria que você está estudando
Isso é bom porque talvez uma pessoa que está do seu lado tenha uma percepção maior do assunto do que você, e ela vai tirar a sua dúvida. Então isso é muito importante, haver unidade, haver cooperação, haver solidariedade, principalmente com aqueles que têm certa dificuldade de aprender. E o quarto e último é aprender a ser. Então, resgate a visão holística completa e integral dos alunos, preparando-o para integrarem corpo, alma e espírito, com sensibilidade, ética, responsabilidade social e espiritualidade, formando juízo de valores, levantando-os e a aprender a decidir entre si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Lembre-se de que a primeira impressão é a que fica marcada na consciência. Então, eu como professor tenho a obrigação de levar para você o conhecimento integral, e você precisa ser preparado de forma espiritual, de corpo e alma e espírito, e ter sensibilidade, e estudar com ética, com responsabilidade, porque o que eu tenho que passar para você é algo ético, é algo responsável, porque trata da sua vida espiritual e algo espiritual. Então, você sabe que a teologia vai trazer para você a questão dos valores éticos e valores sociais com respeito à palavra de Deus. Vamos lá. Introdução à teologia. O que é teologia? Doutrina de Deus. Então é muito importante você entender que teologia ela é derivada de Theos, que é Deus, e dia, que é estudo sobre Deus. As obras dogmáticas ou a teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. Isso claro que cada caso é seu caso, mas naturalmente a primeira matéria da teologia sempre é a doutrina de Deus. É sempre estudar sobre Deus, quem é Deus, a sua existência, os seus atributos, tudo sobre a sua revelação, sobre o seu conhecimento. Há boas razões para começar com a doutrina de Deus. Se partirmos da admissão de que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Em vez de surpreendermos de que a dogmática começa a doutrina de Deus, bem poderíamos esperar que fosse completamente um estudo de Deus em todas as suas ramificações, do começo ao fim. Isso quer dizer, em todas as matérias que envolvem a questão teológica, tem que haver a doutrina a respeito de Deus, tem que falar sobre Deus, tem que ter uma revelação a respeito de Deus. Então, ao iniciarmos o estudo da teologia, vamos com duas pressuposições a saber. Primeiro, Deus existe. Segundo, ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá, prova bíblica da existência de Deus. Para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus, senão em admitir que Deus existe.
embora na verdade a existência de Deus seja aceita pela fé. Esta fé se baseia numa informação confiável. Então isso é muito importante. É nós entendermos que Deus existe. Nós, cristãos, conhecemos Deus e Deus se revela para nós a respeito por intermédio da fé. Só que a fé, ela se baseia em uma informação confiável de que Deus existe. O cristão, que somos nós, o cristão, quando eu falo de cristão, eu estou abrangindo os cristãos de modo geral, tanto a questão do cristianismo protestante como o cristianismo católico aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Você está aí cultuando na sua igreja, buscando, porque você aceitou a existência de Deus. Porque se você não aceitasse pela fé a existência de Deus, você não estaria indo cultuar aquilo que você não reconhece. Mas, vamos dizer, mas esta fé, ela não é uma fé cega. Isso quer dizer que ela não é uma fé sem sentido. Ela é uma fé baseada em provas. Porque temos em todas as sagradas, em toda a Sagrada Escritura, provas de que Deus existe. E as provas se acham primeiramente aonde? Aqui, dentro da Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Você lendo a Palavra de Deus, você vai encontrar provas irrevogáveis da existência de Deus. Ela é inspirada, a palavra de Deus, pelo próprio Deus. E, secundariamente, na revelação na natureza. Então, Deus ele se revela na sua palavra e ele se revela também na natureza. Nesse sentido, a Bíblia não prova a existência de Deus, porque ela não quer provar que Deus existe pelas coisas naturais. Ela prova que Deus existe pelo sentido da fé, daquilo que o ser humano acredita e crê. Então, o que mais se aproxima de uma declaração que talvez seja a que lemos em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, tem aqui, sem fé, para você crer na existência de Deus, você precisa ter fé. E o que é fé? O firme fundamento das coisas que não se veem. Então você não está vendo Deus literalmente, você não está vendo Deus na sua frente, mas pela fé você crê que Deus existe. E a outra coisa no versículo é que é importante, se você se aproxima de Deus, você precisa crer que ele existe. Ninguém se aproxima de Deus sem crer que ele existe e que ele nos recompensa todos aqueles que o buscam. Então nós cremos na existência de Deus, e o primeiro versículo da Bíblia, e nós vamos terminar essa aula aqui, é o versículo de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá é muito importante isso aqui para você, porque está falando aqui no princípio de todas as coisas. Quem criou todas as coisas foi Deus. A ciência tenta provar que o mundo passou a existir do nada. Ultimamente aí, fontes não muito confiáveis, que eu não acredito muito nessas fontes, querem até afirmar que o mundo que nós vivemos foi criado por seres de outros planetas, que na verdade a Bíblia nem afirma que isso existe. Mas o que você crê? Você crê que Deus criou céus e terra.
Quando se fala de céus e terra, está falando que Deus criou o universo infinito que existe e Deus criou a terra, o mundo que nós habitamos. E isso é muito importante. E essa aula vai continuar na nossa próxima, no nosso próximo vídeo. Amanhã, depois eu estarei fazendo um outro vídeo, uma continuação com um novo slide. Você vai estar aprendendo a respeito de Deus e da teologia. Tem muitas coisas que nós vamos falar a respeito de Deus. Nós vamos falar sobre a Trindade, sobre o Deus único, vamos falar sobre os atributos naturais, os atributos morais de Deus. Nós temos muitas coisas para falar. Então, você não perca a próxima aula. E se você quiser entrar em contato, lá no início do nosso slide, na primeira parte do slide, está ali o meu endereço digital, o meu WhatsApp para você entrar em contato. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e até a nossa próxima aula.